Oi, oi. Nesse canal sobre psicanálise lacaniana e sua teoria, de vez em quando eu gosto de gravar alguns vídeos sobre análises de filmes, como uma espécie de conta-brisas que eu tirei sobre o que um filme que eu gostei produziu em mim. E talvez nisso expressar um pouco de como a psicanálise produz uma certa forma de olhar e de tentar decifrar um filme. E no caso do filme de hoje, O Agente Secreto, um filme que não se explica na sua linearidade. É um filme que precisa ser digerido após a experiência de assistir o filme para que outros significados vão se produzindo. O Agente Secreto, para mim, já é o melhor filme do ano, um concorrente muito forte para o Oscar. E infelizmente um Oscar que eu acho que ele não vai levar, porque a academia não tem privilegiado esse tipo de filme sobre o formato, a formatação de como o filme trata um temas que sim a academia valoriza, as questões de exploração, de violência, políticas, mas por um formato e com uma temática, como por exemplo imperialismo, colonialismo, colonialidade, que daí não, a academia não me recordo de ter valorizado. Bom, sobre o filme. Como eu disse, o filme e a filmografia do diretor Kleber Mendonça Filho tem se especializado em um surrealismo, ou seja, um filme que não se conta exatamente na sua linearidade, mas vai se contando na experiência do pós do filme, de tentar atribuir significado para essa série de objetos surrealistas que o filme vai nos entregando. E é eles que vão contar o tom do filme um sentido menos explícito da linearidade da narrativa. E um outro prisma que eu quero trazer para esse filme é que ele é um filme mais sobre significante do que sobre significado. Explico melhor. Os personagens que ali estão no filme, eles são como que representantes, como que uma espécie de arquétipo de uma série de pessoas que podem ter vivido aquele tipo de violência. Eles não são tão encarnados assim enquanto um representado, enquanto um conteúdo específico. Por exemplo, a gente pode usar em comparação um outro filme muito marcado aí, na história recente do cinema brasileiro, o Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui é o exato oposto, porque ele é muito claramente um filme sobre a dor de uma mulher, de uma família, de uma pessoa, o Rubens Paiva e a Eunice. Então a gente viaja muito para dentro, e a Fernanda Torres consegue fazer isso magistralmente, para dentro da dor daquela mulher em específico. O Agente Secreto é completamente diferente. Os personagens eles são quase como representações e nisso, quase como representantes e nisso o Wagner Moura e todos os outros personagens também funcionam muitíssimo bem. Então fiquem com isso em mente. É um filme a ser decifrado pelos seus objetos surrealistas. É uma primeira chave de leitura que eu trago. Uma segunda é que é um filme sobre significantes, não exatamente sobre significados, um personagem em si, mas como eles representam uma espécie de arquétipo, uma espécie de símbolo. E três, é um filme que tem que ser visto a partir de talvez o seu objeto surrealista fundamental, que é o gato com dois rostos. Uma parte meio bizarra do filme, como várias outras, aparece um desses primeiros objetos surrealistas, que é um gato com duas faces, como aqueles desenhos cubistas do Picasso, do cavalo que olha para uma perspectiva e para outra, dizendo que o filme tem que ser visto e seus personagens têm que ser vistos, e talvez o seu personagem principal mais ainda, o agente secreto do Wagner Moura, o Armando, tem que ser visto como um personagem com várias faces, com várias perspectivas, dizendo várias coisas ao mesmo tempo. E bom, esse é o segredo do título do filme. O agente secreto fala de um personagem múltiplo, fala de um personagem que, na sua representação, ele pode indicar vários outros personagens, como se ele fosse duplo de si mesmo, tal qual um agente secreto. O agente secreto, ele se coloca numa cena, mas tem uma outra realidade por trás. Realidades de uma outra cena por trás. É exatamente assim que eu entendo que tem que ser entendido o título do filme. Então, bom, tem esse personagem surrealista, o gato com as suas duas faces. Isso nos leva a o tema direto do filme. O filme todo ele é construído sobre a violência da colonialidade.
da violência da imposição de mecanismos de exploração que são múltiplos e das violências que se produzem através dele. O mais direto que afeta o personagem do Armando, do Wagner Moura, é que ele é um personagem que ele é violentado por como o capitalismo ele tende absolutamente para a concentração e para a aglomeração do capital, dizimando quem fica em seu caminho, uma tentativa de socialização desse processo de acumulação de capital. Então o Armando ele representa a tentativa de socialização, a tentativa de fazer público, a tentativa de fazer comunitário um saber, um recurso. Ele apresenta essa vontade através do personagem de um professor, de um pesquisador de universidade pública. E ele vai ser dizimado por uma empresa que entende, uma empresa e um empresário que entendem nessa vontade de socialização um inimigo crucial, um inimigo a ser trucidado e, numa diferença de desigualdade de poder absoluta, consegue, o trucida. Então tem esse primeiro tema da exploração do capital versus o interesse público, representado no Armando, na universidade pública. Um segundo tema é que o Armando ele sempre fica ali jogando com o tema do comunista versus a ditadura militar, do tema do revolucionário versus a ditadura militar. Então, não só a brasileira, mas como qualquer outra. Ele fala sobre essa intenção de revolução versus um sistema fascista tentando destruir esse ímpeto revolucionário. Então, até numa das cenas do filme, um empresário pergunta: você é comunista? Colocando assim como pro capitalista, para a intenção de aglomeração de capital do capitalismo, qualquer forma de sentido de público, de comunitário, é entendido diretamente como um inimigo e o inimigo do comunismo. Daí essa ideia de que tem muito na política brasileira hoje em dia, de que o fantasma do comunismo paira por todos os lados, porque qualquer intenção que vá contra esse processo de ultra privatização é entendido diretamente como um fantasma do comunismo e novamente trucidado. Então, o Agente Secreto também joga com essa imagem do revolucionário versus o fascismo. O fascismo em sua parceria com o capitalismo. Mas para além desse tema, que é o mais central, o mais explícito assim do filme, de forma geral o filme fala todo sobre processos de colonialidade em sua multiplicidade. Então a gente vê a colonialidade do imperialismo sobre tentativas de socialização dos bens públicos, dos recursos. A gente vê também uma espécie de colonialidade no sentido dos países centrais do capitalismo versus países periféricos, o Brasil. A gente também vê esse tema como ele representado internamente ao próprio país que foi colonizado, como o Sul tentando colonizar infinitamente o Nordeste como uma certa filiação colonial do imperialismo. A gente vê também isso se colocando num termo do racismo, o racismo enquanto o homem branco tentando colonizar outras raças e etnias. A gente vê também essa ideia da colonialidade sobre o homem colonizando o corpo da mulher, tal qual o império colonizava as colônias. Então, colonialidade é um tema que se vê por todos os lados do filme. E esse é um tema muito presente na filmografia do Kleber Mendonça Filho. Esses processos de colonização, esses processos de colonialidade num sentido mais amplo, não só da colonização que a gente entende como processo do imperialismo versus colônias, mas as suas infinitas reproduções na própria colônia enquanto colonialidade. A gente vê isso no filme inteiro, como por exemplo a gente vê isso na violência dos personagens masculinos versus as personagens femininas, duas delas que são quase desaparecidas assim. A Geisa, a filha da senhora que eu não lembro o nome, a Geisa que é uma personagem que nem chega a aparecer porque primeiro por um eufemismo
ela saiu para uma viagem. Segundo, se descobre a história real. Ela foi assassinada pelo ex-parceiro quando ela recebeu a possibilidade de fazer um intercâmbio. Ou seja, é o masculino enquanto colonizador tomando o corpo feminino como seu objeto e não aceitando de forma alguma a liberdade desse corpo feminino, que ao tentar se distanciar dele é assassinada, é colonizada e assassinada. Isso também aparece para o personagem da Fátima. A Fátima que, por estar também defendendo esses interesses do público, do social, é assassinada pela empresa e pelo empresário. Então, um dos temas da colonialidade, como a gente também vê o tema da colonialidade presente em todo momento do filme, da diferença do valor da pele do homem branco versus a diferença do valor do negro, como por exemplo numa cena muito marcada, quando o Bob é morto, ele cai e vira uma foto que estampa uma manchete, um turista é assassinado. E quando negros são mortos no filme, não tem essa repercussão midiática do valor de sua pele. Outro momento muito marcante disso é quando o Bob vai contratar o rapaz para fazer o trabalho sujo. E nessa contratação ele diz: Ei, você está fazendo um trabalho de bicho. Essa tentativa de animalização que é tão presente na temática do racismo. Então, outra forma de colonização do homem com a mulher, do branco com o negro, do sulista com o nordestino, como representação da colonização do americano e do europeu sobre as colônias, sobre o Brasil. E essa forma de também uma espécie de colonialização do capitalismo sobre o interesse público, um processo de acumulação infinita de capital. É o tema central do filme, com certeza, e é um tema que o Kleber Mendonça Filho vai trabalhar de muitos jeitos, de muitas formas. Cada uma das cenas parece que vão refletir sobre isso de determinado ponto de vista, e daí, novamente, a ideia do rosto do gato surrealista. É o tema tratado por várias perspectivas o tempo todo no filme. Seguindo sobre os temas do filme, a gente vê também o tema da mídia como representante dessa colonialidade. A mídia aparece de algumas formas no filme e sempre defendendo a ideia crítica apresentada pelo Kleber Mendonça de que a mídia não funciona de forma a informar, mas ela funciona como um aparelho ideológico de forma a manter privilégios. Então, por exemplo, nas das cenas mais claras disso tem a história apresentada ali como um desses objetos surreais que aparecem no meio do filme, da empregadora que atropela a filha de sua faxineira. E a representação que a mídia dá desse caso é sobre não a dor da vítima, a faxineira e sua filha, mas a dor da empregadora. E se espetaculariza essa dor da mesma forma que se impede a faxineira e a sua filha o direito de representação, de memória, de honra, de expressão. A segunda cena muito clara sobre mídia e de como ela é, para Gabriel Mendonça, um aparelho ideológico de manutenção de privilégio, está na cena onde o Bob, que era um assassino, ao ser assassinado, ele automaticamente se torna manchete de jornal. Um homem branco assassinado, ele é, por excelência, um turista. Enquanto uma vida negra é uma vida de bicho que não vale a pena ser contada. E ao ser assassinado, ele também é coberto por um jornal. Um jornal, aquilo que representa, aquilo que marca uma historicidade, aquilo que marca uma narrativa que merece ser contada. Ao passo que o primeiro corpo que aparece bem ali no começo do filme é um corpo que ele é completamente despercebido pelos outros à sua volta e coberto com um papelão, como a imagem negativa do jornal. Aquilo que não tem uma história que merece ser contada. Um outro tema que aparece muito forte no filme é o papel da polícia também como um aparelho ideológico destinado à manutenção do privilégio. A polícia aqui no filme, ela aparece em todas as cenas, e isso
Não se trata novamente de um personagem, mas de como Kleber Mendonça está trabalhando o significante polícia a partir desse viés crítico. Polícia aparece em todas as cenas como uma força que não tenta coibir a violência, mas que usa da violência para manutenção de privilégios. Como, por exemplo, a polícia que aparece nessa cena defendendo a empregadora que tinha sido assassina da filha da faxineira, defendendo ela e impedindo a faxineira de ter acesso à empregadora, mesmo que ela não tivesse cometer violência. É a mesma polícia que na cena inicial chega e vê um corpo que não é interessa, porque não é um corpo que em seu viés fascista é digno de valor, deixa ele escancarado ali e vai tentar corromper o Armando do Wagner Moura. É a mesma polícia que usa da violência para assassinar e obter recursos. É a mesma polícia que se deleita com os frutos que a manutenção desse privilégio lhe permite, como nas cenas dos policiais bebendo, fazendo festa. É a mesma política que usa da sua força de assassinar. Então, é um tema muito claro e isso aparece em absolutamente todas as cenas do filme do Kleber Mendonça Filho. Seguindo com uma análise dos objetos surrealistas do Agente Secreto, a gente tem o tubarão. O tubarão que aparece como o tubarão do filme, do, do filme clássico de Spielberg, ele é um objeto fóbico do Fernando. E como objeto fóbico, o que será que ele vem representar no Fernando que fica tendo pesadelos e um interesse acentuado com o tubarão? Eu acho interessante tomar como metáfora comparativa do tubarão a ideia dos ossos dos esqueletos enterrados pela ditadura militar. Os esqueletos enterrados pela ditadura militar, ele representa como a memória esquecida, a memória interrompida, a memória soterrada, a memória não dita, e também como a possibilidade de escavação daquela memória. As memórias que reaparecem, os esqueletos que reaparecem, a necessidade de recontar essas histórias esquecidas. Só que de um jeito pernambucano, e Kleber Mendonça Filho tem esse traço muito característico da sua filmografia. Ele é muito representante da cultura pernambucana. Ele transforma isso numa espécie de mitologia pernambucana. E em Pernambuco, corpos não se enterram, podem ser jogados ao mar. Então é como os corpos que foram jogados ao mar. Esses corpos que foram jogados ao mar e são devorados, são dados aos tubarões. Então o tubarão representa como que os corpos enterrados, as histórias enterradas, de uma forma pernambucana, como os corpos jogados ao mar, devorados por tubarões. E eles marcam, enquanto objeto fóbico, esse outro tema muito clássico da filmografia do Kleber Mendonça Filho. A luta entre o apagamento da memória, o esquecimento, e a resistência da própria memória para se fazer ser lembrada. E isso se representa no filme como essa ideia do retorno dos esqueletos, se representa no filme como a perna encontrada no tubarão. Essas histórias esquecidas, essas histórias barradas, essas histórias não ditas, essas histórias enterradas, de vez em quando elas reaparecem, causando um estado de choque, um estado de surpresa. E daí essas histórias são também representadas nessa perna toda devorada, toda destruída, toda nojenta, como o fator horripilante disso que retorna dessas histórias esquecidas. E talvez a cena mais surrealista do filme, essa perna como os corpos devorados, os corpos destruídos, as histórias silenciadas, esses processos de exploração, de colonialidade. Então essa perna que é representante dessas pessoas exploradas, essas pessoas cujas histórias foram destruídas, como por exemplo nas inúmeras chacinas como a população negra, contra a população negra e favelada que a gente tem no Brasil, as populações de comunidade, essas histórias esquecidas de vez em quando elas retornam com peso traumático. Daí na cena, essa perna toma a vida e passa a atacar o público, mas passa a atacar o público, um público em especial, o público que vive numa grande fanfarra, num grande gozo do usufruto da vida. É como se essa perna escandalizasse e se torna um espetáculo também midiático, novamente a mídia aparece aí, essa perna na sua revolta. Ou seja, isso pode ser entendido como aquele momento
onde um desses corpos subalternizados, explorados, colonializados, eles se revoltam. Isso gera um espetáculo. Isso gera um espetáculo como aquilo que faz demonstração de violência na ordem pública e no seu gozo. No gozo representado aí na orgia, na ordem pública, né? E essa violência é aquela que se espetaculariza, ao invés das outras violências tão cotidianas, essas histórias silenciadas, essas histórias enterradas. Então, o objeto fóbico aparece aí, representado no tubarão, como esse fator de apagamento de histórias, e Fernando, inclusive, desenha a própria família em cima desse tubarão, como a nossa família tem como marca ser a família dessa família que foi devorada, que foi enterrada, que foi silenciada. A Fátima, primeiro, que é assassinada, e dela não se fala, essa história se perde, não se conta, não se filma, não aparece nem no filme como ela é assassinada. O pai tenta proteger o filho contando um eufemismo de que ela morreu com uma pneumonia. E depois isso dá o sentido para o fim do filme, que parece até um tanto estranho. O Armando, ele não tem a sua morte mostrada. Ele de repente morre e se torna uma foto que algum dia é vista. Porque, novamente, nessa ideia da família do tubarão, o Armando também é uma morte que foi silenciada, uma história que foi silenciada, uma história que foi enterrada para violência desses processos de exploração. Mas, novamente, como um tema muito típico do Kleber Mendonça Filho, que a gente viu muito em Aquários, essas histórias silenciadas, essas histórias apagadas, elas voltam como espécies de reminiscências. Uma reminiscência que vai encontrar uma espécie de jornalista muitos anos depois que acha essa história e acha as gravações dessa narrativa. Então esses esqueletos não ficam eternamente enterrados, eles de alguma forma voltam, como essa perna volta à vida, como a representação no cinema do Kleber Mendonça Filho da resistência da memória frente ao apagamento. Como se essas histórias resistissem a serem apagadas e forçassem o seu conto, o seu contar, a sua narrativa. Mesmo de formas assim abruptas, chocantes, essas histórias de vez em quando voltam. E elas voltam enquanto encontros com registros disso que se passou e se escondeu, elas voltam enquanto queda desses eufemismos, como o eufemismo que o Armando contava sobre a morte de Fátima. Elas voltam também como uma espécie de reminiscência, daí um tema muito psicanalítico, como se esses personagens em algum lugar lembram dessas histórias que eles também enterraram pela dor que elas causaram. E daí também o sentido do último capítulo do filme, a transfusão de sangue. O que acontece com o Armando, a meu ver? O Armando, na ideia da transfusão de sangue, ele percebe que o sangue dele é o pagamento para que Fernando viva. Ele percebe que ele vai ser caçado por essa empresa até que ele morra. Então, no dia que ele fala que iria buscar o Fernando, essa parte não é contada na história, ele se dá conta que ir com o Fernando envolveria o Fernando vivenciar ou também ser vítima da violência que o mataria inevitavelmente. Então, ele deixa Fernando lá, causando uma grande frustração no Fernando, que estava todo pronto para ir com o pai em direção a um outro lugar, e ele vai sozinho, como dando seu sangue para que Fernando possa continuar. E como uma dessas reminiscências, talvez a mais bonita do filme, é como se Fernando soubesse que a vida dele tivesse sido fruto de uma doação e ele também vai e passa a trabalhar com isso num lugar que marcava também a história desse tubarão. E daí ele se transformar numa pessoa, num enfermeiro que trabalha com doação de sangue. A transfusão de sangue é aquela que a morte como oferenda do Armando para que ele pudesse viver em algum lugar marca ele. Nessa história, que é uma história que ele tentou esquecer, que é uma história muito dolorosa para ele, uma história que de certa forma ele esqueceu, mas em algum lugar ele lembra como uma reminiscência. E é uma história que, ao ser ofertada para ele, que ele tem acesso, isso causa uma espécie de aversão a ele, mas ele pega esses fragmentos que aparecem ali agora numa modernidade pela figura da pendrive para saber o que aconteceu ou para retomar aquilo que aconteceu com a própria história, nesse esforço de narrar essas histórias silenciadas. Então, Tubarão me parece
um dos objetos fóbicos também essenciais para contar a história desse filme. O que faltou, vamos ver. Tem também uma cena muito representativa de como Kleber Mendonça pensa esses processos de exploração, como se eles não tivessem nada de fato encarnados, mas fossem uma espécie de olhar em espelho, olhar especular, na qual o fascista, o colonizador, o violento, ele se reconhece ou não se reconhece. E ao se reconhecer num outro igual a ele admira. E ao não se reconhecer, ele explora, ele violenta. Então isso aparece muito claro na figura do policial, que numa das cenas mais chocantes do filme, que força um nazista a mostrar as marcas da guerra que ele viveu. E ele força esse nazista porque ele se reconhece como um igual desse branco alemão nazista. Só que a gente vai descobrir que esse branco alemão nazista fica emputecido de contar essa história porque, na verdade, ele não conta, mas ele é um judeu belga. Mas um judeu belga que, ao ser reconhecido como um alemão nazista, produzia uma identificação no fascista, uma identificação que fazia admirá-lo. A mesma coisa é usada como o Armando como uma estratégia. O Armando acaba sendo identificado como um igual para esse mesmo policial, por ele ter cara de policial, e o Armando, mesmo sabendo que ele não é um igual, ele usa disso, fala: venham me defender com as suas armas, me deem as suas armas para que eu possa me defender no momento de confronto com aqueles que queriam matá-lo. E por fim, também o filme trabalha muito essa divisão de personagens entre personagens mais comunitários e personagens como aparece todo na ideia dos refugiados, que são comunitários e sempre marcados por histórias de dores, de violações, de violências e de explorações, versus esses personagens mais fascistas, como os ligados às figuras dos policiais, como ligado à figura do capitalista, como ligado à figura do próprio capitalismo, como ligado à figura do homem e do branco. Então o filme separa muito esses grupos e os coloca em oposição e também coloca em oposição seus modos de vida. Creio que é isso, acho que foram quase todos os elementos do filme. Quem gostou, curte aí, se inscreva no canal para mais análises estranhas de filmes. E lembrando que eu sei muito bem que várias dessas análises que eu fiz, talvez hajam muitos outros youtubers com mais capacidade de desenvolver essas temáticas da colonialidade, mas eu estou aqui para contar as brisas que eu tirei e como eu faço esses processos de interpretação de filmes, pegando esses objetos e tentando fazer deles um sentido que explique a trama. Um abraço.